de vir, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, aquele que era, aquele que era, nos rendemos a Ti, Senhor, que é, nos prostramos e que há de diante a Tua gloriosa presença neste lugar, Senhor. aquele que era, que é e que há de vir, aquele que era, que é Vem e neste que lugar, há Senhor. de vir. Fala conosco, meu Deus. Aleluia. Aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito poderoso, amados. Temos que adorar o nosso Senhor Jesus por tudo que Ele é. E hoje estaremos trazendo um assunto, um tema, onde infelizmente algumas denominações não creem, as que creem, principalmente as pentecostais, né, não estão tendo mais a intimidade, não por causa da queda, da apostasia que está tendo em muitas igrejas, em muitas denominações, estão perdendo a intimidade. Eu estou falando, amados, é do Espírito Santo do Senhor. Estão perdendo, não estão sabendo mais, perdeu a essência, a dependência do Espírito Santo do Senhor. Muitas das vezes estão em cânticos, em cultos, né? E acontece hoje em dia de muitas das vezes confundir emoção, a carne, com o espiritual. E nós vamos estar abordando este assunto hoje para que todos nós possamos voltar a essa dependência verdadeira, sabermos reconhecer, termos essa intimidade com o Espírito Santo do Senhor. Amém. E isso é muito importante, amados, porque se não for o Espírito Santo para nos ajudar, será impossível participar do arrebatamento. Será impossível. Sem a ajuda dele, amados, não podemos nada. Eu quero aqui iniciar lendo em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Vamos estar lendo aqui até o final, até o versículo 26. Tremenda essa passagem aqui, onde fala sobre a luta da carne com o Espírito. Assim diz a palavra do Senhor: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora,
As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Aleluia. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aleluia. Aleluia. Amados, essa passagem aqui é tremenda, é muito poderosa. Isso aqui já quase que, bem dizer, quase resume tudo. Amém. Não existe a gente querer viver conforme a vontade da carne e querer também viver conforme a vontade do Espírito. A gente tem que tomar decisão, ou é um ou é outro. Se nós formos querer viver conforme os dois lados, a carne vai sobressair. Uhum. Deus é ciumento. Ele deseja, Ele clama para que vivamos no Espírito, porque o Espírito é dele, é Ele, é Deus Espírito Santo, né? E o sopro que Ele deu, né, que Ele fez, realizou, quando fez o homem, nos fez ali através de Adão, né, foi o sopro dele, o sopro do Espírito dele. Então nós temos que viver conforme o Espírito, né? E aqui o apóstolo Paulo, advertindo os irmãos de Gálatas, ele fala, traz bem sucintamente, bem de forma clara, que a briga, a luta, ela acontece, é constante, mas tem que ter um vencedor. Uhum. E quem vai decidir por ser vencedor somos nós. O nosso Espírito de Deus que há em cada um de nós. Agora, cabe a cada um também dar espaço para um outro tipo de espírito. O espírito do engano, o espírito da falsidade, né? O espírito da inveja. Aqui também está embarcado, né, vários outros tipos de espírito falsos, enganosos, que vai fazer a vontade da carne. E nós vemos muito hoje, né, o que está descrito aqui, as obras da carne que são manifestas: imoralidade sexual. Amados, isso aqui eu vou trazer para a igreja. Uhum. O mundo jaz no inimigo. Agora nós oramos àqueles que estão no mundo que venham para Cristo também. Amém. Né? Porque sejam libertos. Que dê espaço para o Espírito Santo operar, agir em suas vidas, né? Mas o pior de tudo é aqueles que se dizem cristãos, seguidores de Jesus Cristo, e não têm o Espírito Santo, não agem conforme a
a vontade do Espírito, a vontade de Jesus Cristo, a vontade de Deus, né? E aqui um exemplo que é o que está mais acabando com as igrejas: imoralidade sexual, que ele traz aqui. E aqui no final ele traz e outros tipos de pecados semelhantes, ou seja, adultério, né? Homossexualismo. Existe um leque, né? É uma gama aí de pecados. E nós vemos hoje, infelizmente, desde a liderança até a ovelha, atolados, mergulhados nesses pecados. Ou seja, estão vivendo conforme a carne e não conforme o Espírito. Tem ódio dos irmãos. O irmão, se for falar alguma coisa e não gostar, não, ele quer a distância daquele irmão, não quer nem ver a cara daquele irmão. Que tipo de cristão está sendo? Que tipo de espírito é esse? Né? Discórdia, ciúme, aí fica irado com o irmão, egoísmo. Sendo que é bíblico, né, amado bispo, os mais velhos, né, ensinarem os mais novos, né, acho que é 1 Timóteo, que fala a respeito disso, né, no caso de nós, mulheres mais velhas, ensinarem as mais novas, né, e muitas das vezes a gente vai conversar igual o amado falou, não aceitam, né, bloqueiam, né, no WhatsApp, não querem mais conversa, infelizmente, né. Ou seja, não tem a mansidão, não se sujeitam, não tem o fruto, os frutos do Espírito, tem os frutos da carne. E o mais interessante, bispo, nós estamos falando de fruto. Fruto já é o resultado final daquela árvore, né? Então, tanto fruto do Espírito quanto fruto da carne. É algo que você identifica uma árvore pelo fruto dela. A árvore está ali crescendo, algumas dá para você perceber, outras não, né? Vamos falar assim de árvore, mas a gente está falando do fruto, né? Então, o fruto é o resultado daquela árvore. Então, tanto o fruto da carne como do Espírito. Então, é muito fácil identificar. E a Bíblia, né? Igual o irmão falou, tem um leque, né? E desses frutos. E aí entra o autoexame, né? Meu Deus, que tipo de fruto eu estou produzindo, né? Examinar a si mesmo. Isso. Né? Porque para verificarmos qual que está sendo a nossa atitude, qual a posição que estamos tomando, né? Se é carnal ou espiritual. Né? E já para o outro lado, aquele que está buscando viver conforme a vontade do Senhor, está buscando viver uma vida de santidade, uma vida na prática da justiça do Senhor, esse já vive com amor, o amor de Deus, porque Deus é amor. Só que aí muitos confundem também, né? Deus conhece meu coração, Deus é amor, então eu posso fazer qualquer coisa. Posso praticar isso que está aqui conforme a vontade da carne. E não é isso, amados. Não. O amor é na questão de suportarmos, de nos sujeitarmos, de nos humilharmos, de perdoarmos. Este é o amor genuíno de Deus. O amor ágape, né, bispo? Ágape. Faz referência lá em Coríntios 13, né, sobre o amor. E esse amor, na verdade, toda vez que se refere a amor na Bíblia, está se referindo a Cristo. A Cristo. Cristo é o verdadeiro amor. Deus né? é o amor. Né? Igual o apóstolo Paulo, né, que foi o escritor ali do praticamente o Novo Testamento, quase que todo, né? Então ele diz: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele expressava o amor de Cristo ali, né? Olha tanto que é, o nosso maior exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo. O tanto que ele sofreu, o tanto que ele foi zombado, perseguido, caluniado pelo seu próprio povo.
E ele não levantou do nada. O que ele fez foi corrigir, aplicar correção. E isso tem que ser feito. Isso é amor, né? Quem É amor, quem ama, corrige. Né? Exatamente, é Isso Bíblia. é amor. O amor de Deus é corretivo, né? Corretivo. Quem ama, corrige, né? E o Senhor Jesus Cristo, ele sofreu tudo isso e amou ao mesmo. Ele, tanto é que morreu por nós. Por amor. Por amor, né, para que nossos pecados fossem sobre ele. E o que nós fazemos? Vamos pelo lado da carne. Meu Deus, eu me arrependo tanto que me tem a memória que igrejas, congregações que eu já passei e irmãos líderes, pastores indo nos tapas. Eu me arrependo por isso. Carne, não tem espírito, não tem amor, não se sujeita à vontade do Senhor. Isso é muito sério, amados. E isso está levando multidões de cristãos para o inferno. A disputa interna, né? Esse tema é muito sério, né? Com relação ao Espírito Santo, falando do fruto, né? Aproveitando aqui a oportunidade, como foi dito, né? Pelo fruto se conhece a árvore. A Bíblia diz, né? Em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5: examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estáis reprovados? Então a palavra de Deus, ela nos adverte para sabermos se será que temos o Espírito verdadeiro, o Espírito Santo verdadeiro, porque ele confronta as obras da carne. O verdadeiro Espírito Santo, ele aponta para Cristo, para a cruz, para o sangue, para o nosso pecado, o verdadeiro Espírito. E nós aqui nesse programa, com a graça de Deus, o Senhor tem despertado nesses últimos dias um povo para se preparar. E o Espírito Santo é o maestro, ele é aquele que guia, é aquele que conduz todas as coisas para glorificar o Filho de Deus. Amém. Glorificar o Pai e o Filho, para cumprir toda a obra que está sendo realizada nesse exato momento. O Filho já está vindo para buscar o seu povo. Aleluia. E o Espírito Santo está à frente desta obra nesse momento. Mas qual é o Espírito que está na igreja hoje? Vamos ler novamente Coríntios. Nós lemos um tempo atrás aqui no programa, porque há um outro Jesus que é pregado e um outro Espírito também, para nós identificarmos que a Bíblia está dizendo: provai a vós mesmos que está em vós, quem está em vós, se vocês estão de pé, se vocês realmente têm o verdadeiro Espírito. 2 Coríntios capítulo 11, no verso 4. Porque pelos frutos, porque o Espírito Santo, ele vai confrontar a carne, ele vai confrontar o mundo, ele vai confrontar o pecado. A obra do Espírito Santo, ela é clara, ela é poderosa. Ele não fala das coisas da terra, ele não aponta para o evangelho da prosperidade, ele não aponta para as coisas da terra. Ele traz morte do eu, do ego, do orgulho. Amém. Essa é a obra dele. Por isso que há um outro Espírito também atuando. Aqui diz assim no verso 4: porque se alguém vos tem pregado um Jesus, que não é aquele que ensinamos, ou vocês receberam um outro Espírito, que não é o Espírito que eu creio que recebestes, ou ainda um outro evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais.
Um outro evangelho é fácil ser tolerado. Um evangelho que o maligno traz, focado nas coisas da terra, e um espírito que testifica desse evangelho da prosperidade. Um espírito que testifica das coisas do mundo. Um espírito que vai focar no mundo não é o Espírito de Deus. Não é. Um espírito que vai levar as pessoas a cada dia mais mergulharem nas coisas mundanas, nas práticas dessa terra. Esse não é o verdadeiro espírito. Amém. O verdadeiro espírito está escrito na palavra de Deus. Livro de João, capítulo 16, no verso 8 diz, João 16, 8: quando então ele vier, ele quem? O Espírito Santo, o verdadeiro, Aleluia. convencerá o mundo do seu pecado e da justiça e do juízo vindouro. Então o Espírito Santo da verdade, ele não aceita as obras da carne. Ele guerreia, como o amado bispo leu no início. Ele confronta. O verdadeiro cristão que recebeu o verdadeiro Espírito Santo, ele não se conforma com este mundo. Se ele está numa igreja que está focada no mundo, pregando o evangelho da prosperidade, esse cristão vai ficar incomodado. E ele vai perguntar, mas cadê a palavra de Deus? Mas cadê o evangelho eterno? Mas cadê a esperança da glória? Cadê a pregação sobre a volta de Jesus? E ele vai ficar muito incomodado e vai começar a buscar o verdadeiro e santo Jesus. Amém, amados? Então, e no verso 13 também diz: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Amém. Aleluia. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O verdadeiro Espírito vai guiar em toda a verdade. Aleluia. A verdade de Deus, ela não está sujeita aos nossos sentimentos. Ela não está sujeita às nossas vontades. Nós estamos bem hoje, amanhã não estamos. Estamos alegres, amanhã estamos tristes. A palavra de Deus não depende de nada disso. Ela é a verdade. Ela é aquilo que nos guia para a vida eterna. É ela que nos guia para ser salvos do pecado, da iniquidade, da morte eterna. Eu amo o Santo Espírito de Deus, porque sem Ele, amados, Amém. eu não poderia nada. E eu peço que cada dia mais Ele seja poderoso na minha vida. Amém. Glória a Deus. Eu prefiro estar triste com o pecado, triste com o mundo, mas saber que um dia eu poderei ver o reino de Deus, do que me conformar com essa terra, com este mundo. Amém. 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 Devemos sempre, amados, estar pedindo a ajuda do Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Jesus foi levado aos céus, mas ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Porque sem ele seria impossível viver na prática da justiça e em santificação. Seria impossível, porque estaríamos só na carne. Não teríamos ninguém para nos ajudar. E então nós devemos clamar pelo Espírito Santo para que nos convença de todo pecado, né? Para que nos ajude a nos trazer a esses tipos de pecado, para que possamos nos arrepender desses pecados, porque Ele vai nos convencer. É Ele que vai nos convencer. Se for por nós, amados, nada, nós não vamos nos arrepender de nada, porque para a carne está tudo bem. Esse é o motivo que foi dado o Espírito Santo, né, bispo? Ele Exatamente. foi enviado para isso, para tirar o desejo
da nossa carne, arrancar de nós, né? E aí entra a questão da vigilância, está o tempo todo, 24 horas por dia, a todo minuto, a todo momento, em conexão com o Espírito Santo. Em oração, em arrependimento, em jejum, também devemos tirar um tempo também. Porque isso faz parte também, para matar a nossa carne. E jejum, amados, tem várias formas de jejuarmos, né? Temos que aplicar isso em nossas vidas. E isso nos ajuda, isso fortalece o Espírito de Deus em nossas vidas. Aleluia. É tremendo isso. Nos separa, né? Isso é muito tremendo. E isso vai trazer o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência. Eu oro ao Senhor, clamo ao Espírito Santo para que me dê paciência, né, para que a carne não se sobressaia, para não ter aquela explosão, né? Então eu clamo muito, né, a benignidade, a bondade, sermos bons com todos, né, amar o próximo, sermos fiéis e mansidão. E um dos principais que eu aprendi, domínio próprio. Sabermos nos controlar. Aleluia. Né? É claro, com a ajuda do Espírito Santo. Mas nós também temos que querer, a hora que vem aquele desejo da carne, comece a clamar, comece a orar ao Senhor. E é claro, amados, não confronte o pecado. Corra do pecado. Amém. Apartemos do pecado. Porque essa carne aqui, ela é fraca, ela é caída. Resistir ao diabo. A sabedoria dada pelo próprio Espírito Santo, né? Fugir do pecado. Fugir né? do pecado. Como José fugiu lá no palácio. Né? Exatamente. A mulher foi para agarrá-lo, aproveitou aquela oportunidade e ele correu, fugiu. O Espírito Santo atuou na vida dele, né? Então, nós que somos cristãos, somos servos do nosso Deus, amados, temos que dar exemplo, temos que servir, sermos santos. Isso aqui, amados, engloba a santidade. É isso que é a santidade. Esses aspectos. É isso, se nós vivemos dessa forma aqui, do fruto conforme o Espírito Santo, demonstrando esses frutos, significa que estamos em santificação. Aí as próprias pessoas falam, mas é tão difícil. Mas eu não dou conta. Nem tentou. Nem tentou. Ia falar isso também, nem tentou. Nem tenta. Amados, aqui que estamos aqui, nós não somos perfeitos ainda. Não. Mas nós tentamos colocar isso tudo em prática. Se temos a ajuda do Espírito Santo, eu confio nele. E eu tento colocar em prática com ele, sabendo que tem ele para me ajudar. É por isso que, na maioria das vezes, grande, esmagadora das vezes, eu consigo viver conforme a vontade do Espírito Santo. Porque é contínuo. Né? Então, não é impossível. Igual o diabo prega essa mentira, fala, santo é somente Jesus. Isso é uma mentira. E o versículo sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo Se 1, o versículo... Senhor fala, né? Sede santo como eu sou santo. E 12:14, sem santidade ninguém verá a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele está ensinando, explicando aqui, o Senhor, através do apóstolo, está ensinando aqui conforme nós devemos viver. Existe uma troca até às vezes de escritura. Vamos abrir um parênteses aqui. Em Tiago fala assim, a palavra do Senhor fala assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Hoje as pessoas estão resistindo ao Espírito Santo. Exatamente. Então muitas das vezes a coisa não né? alinha, porque as pessoas, ao invés de resistir ao diabo, têm criado uma resistência ao Espírito Santo. É verdade. Não tem dado lugar ao Espírito Santo na vida dela. Está Exatamente. extinguindo, né? Por isso que a pessoa não se consegue É isso. viver uma vida espiritual, né? É. Porque o Espírito Santo, ele foi dado para tirar o pecado. Se você resistir isso, você está indo contra a lei que ele foi dado. né? Amém. Aqui está no livro de Tessalonicenses, fala sobre isso, amado, que você está dizendo. No capítulo 5, verso 19. Não apaguem o fulgor do Espírito. Exatamente. O Espírito Santo é a preciosidade que nós temos. É o nosso bem precioso. É o nosso bem precioso. E a Bíblia diz, não apaguem o fulgor, né? Amém. Aquela chama, aquela vida íntima com Deus. Amém. Nós não podemos perder isso, é a nossa pérola, é o nosso tesouro. Em Coríntios também, a palavra de Deus diz, 2 Coríntios capítulo 1, verso 21, diz, ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu Aleluia. e nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia de tudo o que está por vir. Aleluia. Esse Espírito, amado, que esmaga a carne, que confronta o pecado, é Ele que é o selo. Esse é o nosso tesouro. Hoje é um tempo aqui nesse programa para nós nos rendermos ao verdadeiro Espírito Santo. Aleluia. Voltarmos a Ele. Trazer de volta a verdadeira chama do Espírito Santo, que vai nos guiar a toda a verdade de Deus. Amém. Então, é muito poderoso esse programa. Esse tema é maravilhoso. É só um complemento que Efésios 4:30 fala, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado, né, para o dia da vossa redenção. O Espírito Santo, ele é uma marca. Assim como a circuncisão era uma marca lá atrás, lá era uma marca na carne. Uhum. Hoje o Espírito Santo é a mesma circuncisão, só que é uma marca no Espírito. Espiritual. No Espírito. É onde que a Nos palavra... separando, né? Exatamente, onde que a palavra do Senhor fala que lá atrás era a sombra do que acontece, do perfeito, do que acontece hoje, que é espiritual. Exatamente. Então o Espírito Santo, ele vem para entrar nas nossas vidas, fazendo essa circuncisão, nos separando do pecado. Amém. Amém. Glória a Deus. Em João aqui, capítulo 14, versículo 16 e 17, assim fala a palavra do Senhor. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Olha só, amados, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco Amém. e estará dentro de vós. Glória a Deus. Versículo 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Aleluia. É o Espírito Santo que nos traz a lembrança, que nos faz sentir a presença de Deus Pai, Sentir de Deus saudade Filho, do céu. Senhor. sentir a saudade do céu, porque é Ele que está em nós. Não é essa carne não tem saudade do céu, porque ela Não. nunca esteve lá. Não tem. É por causa do Espírito, é por isso que a Aleluia. palavra fala que nós retornaremos ao nosso lugar, à nossa morada. É porque o Espírito verdadeiro veio de lá. Quando a Bíblia fala, né, que a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É esse Espírito de Deus que habita em nós. Ele já está pronto, ele é o selo, né? Só que a gente ainda tem essa batalha, né?
E é igual alimentar, nós temos dois seres para alimentar dentro de nós mesmos, né? Ou o Espírito de Deus ou a carne. E aí, à medida que você percebe qual que está vencendo, você vai perceber também qual que você está alimentando mais. Exatamente. E como estamos nesse mundo que é um mundo caído, né, pecaminoso, né, e as pessoas hoje, elas só acreditam no que vê, né? Vamos dizer assim, nessa matéria, dessa dimensão. Porque é como nós falamos, fala o termo espírito, espiritual, aí muitos já trazem a cabeça que é como se fosse um fantasma, como se não existisse, não fosse uma matéria, né? Como que algo muito ultra, né? Que não tem como sentir. Amados, esses que pensam dessa forma estão muito equivocados, muito enganados. É mais real do que hoje nós vemos com nossos olhos carnais. Aleluia. É uma barreira, né, bispo, muito grande espiritual. De certa forma, as pessoas são influenciadas mais pelo espiritual, né, do que pela própria carne, vamos dizer assim, porque é o espiritual no sentido do mal que influencia as pessoas. Exatamente. Então elas resistem ao Espírito Santo e deixam o outro lado as influenciar. É aonde vai fazer a vontade da carne, né? E conforme a palavra do Senhor está escrito, o Espírito vive dentro de nós. O Espírito de Deus está em nós, está nos acompanhando. Só que temos que dar lugar, né, para fazer a sua vontade. E as pessoas, a igreja deste dia presente principalmente, por que estão focadas nas coisas deste reino? É porque, primeiro, não tem olhos espirituais. Porque não estão vendo, não creem. Só vão crer se ver. Aí falam que tem a fé, né? Mas que fé é essa? Fé nas questões materiais, no que a carne vê. Então essa não é a verdadeira fé. Temos que ser espirituais, ter uma fé espiritual. Tudo aquilo que nós não podemos ver. Amém. Com isso, a igreja recebe de braços abertos tudo que Satanás oferece. Falsas riquezas, né? Falsos prazeres carnais, prazeres momentâneos. O que mais? Falsas alegrias, né? Hoje jovens lotam boates. Olha só o problema. Olha só o problema. O mundo dentro das igrejas. Hoje as igrejas, porque tem que mostrar para o jovem que ali é um lugar alegre para ele estar. Ali é um local onde a carne, eles têm que sentir na carne, entre aspas, um local alegre. Então eles trouxeram a boate lá do mundo para dentro da igreja. Agora falam boate gospel. Personificação do cristianismo, né? Personificando o cristianismo. E aí escurece tudo, como se fosse, enche de luzes. Aí porque tem a Bíblia, aí coloca a Bíblia lá, porque tem as letras cristãs, aí não, estou adorando a Deus. Meu Deus. Isso é sério, mas isso é muito sério.
Isso está levando todos ao inferno, porque está alimentando a carne, não o Espírito de Deus. Aleluia. É muito sério. E tem uma parte, né, dessa parte que o senhor está falando, né? As pessoas, elas geram, ou pessoas dependentes umas das outras. Elas não geram cristãos que dependem do Espírito Santo. Se a pessoa não receber uma visita, não receber uma ligação, ela não está bem, não, ninguém me ama. E a vida cristã não é isso. Não tem vida própria. Isso, não tem um relacionamento próprio com Deus, não tem um suprimento próprio em Deus, né? Então, assim, e as pessoas, a tendência dela é sugar a outra. Ela vira aquela coisa doente, né? Ah, fulano me visitou, fechei a cara. Fulano me visitou, agora eu tô bem. E não é assim que funciona. Nós temos que ser totalmente dependentes do Espírito Santo. A Bíblia fala que nós temos que ter comunhão uns com os outros. Mas não é dessa comunhão que se o irmão não me visitar eu tô mal. Não, a Bíblia fala que Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Imagina você ter um Deus que você estiver lá no meio do mato, Ele está com você. Se você estiver no meio da cidade, Ele está com você. Se você entrar debaixo de um buraco, Ele está com você. Esse é o nosso Deus, nunca estaremos sozinhos. Foi isso que Jesus falou, que o Espírito Santo estaria com nós para sempre. Esse é o papel Entendeu? dele, né? Esse é o papel do Espírito Essa Santo. questão de Amém? fazer as coisas para o povo, pensando no povo, igual tu isso é dizia, muito né? terrível. E também as igrejas querendo atrair grande número de membros, trazendo as coisas, os entretenimentos, amado bispo. Eu estava comentando com a minha esposa, assim que Salomão pecou, que Deus disse para ele que dividiria o reino, né? Que Israel partiria as 12 tribos. E ele ficaria só com Judá. E nesse exato momento, se levantou Jeroboão. Jeroboão ficou com Israel. E o que aconteceu com Jeroboão? Como o templo do Senhor era em Jerusalém, Jeroboão se sentiu ciumado e viu que o povo se inclinava, o povo de Israel, se inclinava para ir adorar em Jerusalém. O que ele fez para atrair o povo foi o maior pecado, amado bispo. Que esse pecado repercutiu por toda a história de Israel, e sempre que alguém cometia algum pecado, a referência era assim como Jeroboão. Ele se tornou referência nesse sentido, preocupado com o povo, preocupado em atrair o povo. E o que aconteceu? Ele levantou postes e ídolos, levantou altares ali em Samaria. Ele construiu templos, bezerros de ouro. Aqui são os seus deuses, ó Israel, adorem. Ele cometeu o maior pecado, amado bispo, contra o Senhor nosso Deus. Esse homem foi terrível em toda a sua vida. E ele não se arrependeu. Hoje, né? E esse pecado dele perpetuou. E hoje, como nós vemos as pessoas abandonar a palavra de Deus por causa da opinião pública, por causa da pressão humana, não pode se sofrer mais perseguição pelo Evangelho, não se pode mais permanecer fiel às Escrituras, porque o exemplo é aquele que traz as multidões. Então, é muito triste isso, amado bispo. Ou seja, não é bem isso que Deus quer dizer nas Escrituras. Não, Deus não quer que nós soframos dessa forma, né? Que deixamos de fazer a nossa vontade, né? Agradar a nós, para que nós possamos nos alegrar, ou seja, alegrar a carne. E voltando no que a pastora Eva mencionou aqui, sobre a questão do irmão ficar, né, triste, com raiva com o outro porque não visita, com o seu líder, e enfim, né, e acaba se afastando e tudo, né, e fala que abandonou a igreja, abandonou a Cristo. Não, mas eu não abandonei a Cristo. Amado, está abandonando a Cristo, não é a igreja, não é o irmão. Nem é o irmão, né? E então não podemos
fazer dessa forma. E detalhe, olha só tanto que é. Se a questão, a essência para que um ser humano fosse estar o tempo todo inserido na sociedade, sendo bajulado, sendo lembrado, né? Se fosse assim, não existiria depressão, não existiria suicídio, não existiria. Que tem mais datas de comemorações, né? Por que está acontecendo? Nunca na história da Terra tanta depressão, tanto suicídio, tanto decair das pessoas. Porque começa primeiramente por essa aproximação verdadeira de Deus, por essa falta de intimidade com Deus, por não querermos buscar espiritualmente a Deus, querermos fazer conforme a carne, queremos aquilo palpável, né? Se eu não ouvir, se eu não ficar com a pessoa, se eu ficar sozinho, cria uma dependência da sociedade e não de Deus. E a carne, nisso, ela vai adoecendo. Ela vai adoecendo também. E o espírito, pior ainda, já está morto. Não tá, como dizia Deus, tem uma frase assim, tipo assim, é igual a pessoa deu uma anemia tão forte que morreu, né? O Espírito Santo tá tão sem receber alimento, que ele não tem mais, não dá conta de tirar aquela pessoa daquele poço, né? Daquela situação. Por isso que a Bíblia diz, né, que nele está a vida, né? Nós às vezes buscamos coisas. Deus sem ele, é a vida. Ele é a própria vida. Nós definhamos. Eu lembro de um tempo na igreja onde nós buscávamos grupos de cura emocional. E hoje eu fico me lembrando daquele tempo onde tinha a rodinha de uns marmanjos, tá tudo bem na vida dele, mas tá com um sentimentozinho lá, tá com e procurando cura emocional. Hoje eu olho o quanto a palavra é preciosa, o quanto o Espírito de Deus é tremendo. Não é nada. Isso não é nada. Nossa leve e momentânea tribulação nesse mundo não é nada. Então a palavra de Deus, ela é refrigério para a nossa alma. O Espírito de Deus é que nos mantém de pé. É Ele que nos sustenta. O perdão, a graça, a misericórdia. Mas quando abandonamos as coisas de Deus, nós começamos a ter amargura no coração. Começamos a deixar de perdoar as pessoas. Começamos a olhar para dentro de nós mesmos, procurando coisas em nós, como se em nós houvesse alguma coisa boa. Aqui em Filipenses 4, 6 e 7 diz, olha assim, como é que eu vou falar assim? A profundidade. Não se preocupem com nada. Em vez disso, ore sobre tudo. Conte a Deus todas as necessidades de vocês e agradeçam a Ele por tudo que Ele faz. Amém. Esse tema aqui está importante no sentido assim, porque, tudo, né? Como foi dito, tem muitas pessoas com depressão, amado bispo. Às vezes parece um pouco chocante e até radical dizer que a palavra de Deus é tudo, mas ela é. Se você hoje está passando por depressão, se você está se sentindo mal, apegue-se. Começa a se apegar ao Espírito Santo de Deus. Entregue o seu coração a Ele. Confia nele e Ele tudo fará. E você vai ver que os sofrimentos desta vida são temporais. E você vai ter a esperança da verdadeira vida, que é a vida eterna. E receber a cura. E recebe a cura. E essa vida eterna começa a fluir em você agora. E eu te desafio. Essa depressão, ela vai embora. Aleluia. Ela vai Aleluia, embora. glória a Deus. Olha aqui como diz a palavra do Senhor em João, capítulo 4. Vamos ler aqui a partir do versículo 3. Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá
quem beber dessa água terá sede outra vez. Você vou ler um pouquinho mais antes aqui. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez, ou seja, a água do poço, a água física. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Glória a Deus. Continuando, vai dizer que ele diz respeito ao Espírito que haveria de receber. Olha se é nesse texto aí, mano. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Aqui Jesus já fala que ela teve outros maridos e tudo, né? Pode estar aqui mais para frente, mas enfim, amados, Jesus, ele é a água viva. É a fonte da água. É a fonte. Aleluia. Fonte transbordante. Ele é Deus Filho. E isso continua através do Deus Espírito para nos dar acesso à água da vida. Amém. E quando nós estamos bebendo dessa água da vida, essa água viva, não tem depressão, não tem tristeza, não tem nada que nos abale neste mundo. É onde as pessoas têm que ter o discernimento, né, bispo? Discernimento espiritual. Qual o tipo de alimento que elas estão ouvindo, que elas estão tendo, né? Porque hoje no mundo gospel evangélico tem sido assim um alimento supérfluo que traz para a carne, como nós estamos falando aqui. Isso tem trazido uma anemia espiritual para as pessoas. Isso tem causado uma religião híbrida. E o produto, quando é híbrido, é uma semente híbrida, ele não dá fruto. Não. É aí onde as pessoas têm que discernir o que elas estão ouvindo, se aquilo está elevando o nível espiritual dela, ou se ela está entrando numa depressão, né? Decadência uma espiritual, decadência, né? numa anemia. E um dos frutos do Espírito é a alegria. Aleluia. Alegria no Senhor. No Senhor. No Senhor. Não é no irmão, na comida, sei lá, nas compras. Aquilo ali é momentâneo, mano. Não é errado, mas é momentâneo. Nós temos que focar no que é espiritual. Amém. É isso que nós estamos trazendo para os amados. E aqui nós estamos aprendendo mais ainda, juntamente com vocês. Amém. Mas olha só que é profundo isso, bispo. Se acabar tudo, é como eu falei, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Se acabar tudo que a gente pode ver, mas Deus está com você, gente, é isso que nós temos que entender. Pode acabar tudo, mas Deus está comigo. O Senhor está comigo. Amém. Isso aconteceu com Jonas, né? Isso. Quando ele foi pro ventre da baleia, no último estágio dele, ele lembrou que havia uma promessa, que se ele voltasse sua face em direção ao templo e orasse, Olha aí o que Senhor tremendo. restauraria ele, né? E foi aquilo que aconteceu. Ele foi lançado fora da baleia. E nós Aleluia. estamos aqui falando do Consolador. Jesus foi, né, pro céu e falou para os discípulos: fica aí, espera que eu vou mandar o Consolador, eu vou mandar o Espírito, né? E ele vai guiar vocês. Então, assim, Jesus já deu um entendimento que tudo que você for fazer, espera que o Espírito Santo vai direcionar, espera que o Espírito Santo vai responder, mas isso você precisa ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Precisa fazer perguntas. Eu ultimamente tenho feito algumas perguntas para o Espírito Santo, gente, e é muito poderoso, porque o Espírito Santo nos responde.
Amém. É muito poderoso isso. Responde. E é coisa assim, parece bobeira, né? Mas são coisas assim que, meu Deus, o Espírito Santo responde. Por isso que ele é uma pessoa. Ele está do nosso lado para nos consolar, para nos aconselhar. E ele é ajudador. Tem, né, as características do Espírito Santo. Então, se acabar tudo e você tiver Deus, amado, se você tem o suficiente. Contar até compartilhar com os amados aqui um testemunho nessa questão na época eu até me arrependi muito por isso. Nós iríamos sair para um evangelismo, quer dizer, fomos para um evangelismo, e antes disso o Espírito Santo começou a tocar no meu coração: leve um megafone. Só que o local que nós iríamos era só local de casa, da residência, que sim, nós íamos porta a porta. O nosso intuito era de porta a porta, né? E nisso ficou do nada. Leve o megafone. E eu ficava, mas aí eu acho que isso é coisa da minha cabeça. E ficou nisso. Chegou, isso foi quando foi no outro dia, nós fomos para esse local com os amados. E nós procurando um local para estacionar o carro. E quando nós rodeamos um quarteirão lá, amados, quando nós viramos uma esquina, eu quase caí de costa. Uma multidão de gente, sem explicação. Mas uma multidão. Precisava do megafone. Precisava do megafone. As pessoas esperando cestas básicas lá. E era de vez em quando que isso acontecia lá. Aí nós descemos, fomos conversar com as pessoas. Uma pessoa se apresentou como líder lá, e comunitário. E aí, não, nós estamos esperando, mas é de vez em quando que isso acontece. Aí na hora eu me arrependi profundamente lá, Deus, por não ter reconhecido a voz. Olha, que está dentro de mim. Que é isso? E aí eu pensei, desobedeci, agora vai ser no gogó mesmo. E aí falei, amados, ali levei o evangelho verdadeiro ali, as pessoas, aquelas que conseguiam ouvir, chamei o máximo possível, mais para próximo, um sol quente. E se eu tivesse levado o megafone, facilitaria mais e alcançaria mais. Olha, para nós vermos, amados, tanto que é importante estarmos atentos, ter a sensibilidade. E para termos essa sensibilidade é prática. É praticando. É matando a nossa carne e buscando o Espírito Santo. Não resistir também, né? Não pode resistir. Essa é a palavra. Se você resistir, não tem como, né? Porque ele só vai atuar se você abrir para ele entrar em você, né? No livro de Atos aqui, naquela situação em Atos 2:38, muitas das vezes as pessoas acham que o Espírito Santo é só lá para o passado. Mas não é. A Bíblia fala que em Atos 2, a partir do versículo 39, fala assim, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e todos que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, né? Então a palavra do Senhor fala em Hebreus 13:8, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Então isso é para hoje. Para hoje, né? E se ouvires a voz do Espírito, não endurecerá em seus corações. Exatamente. Eu estava falando com o pastor Wilson que nós estamos na dispensação do Espírito Santo. O vinho novo. O vinho novo, porque Jesus, né, quando ele falou que ele enviaria. Então ele mandou alguém para nos acompanhar até que ele volte. Então ele é crucial, assim, indispensável na nossa vida. É um próprio selo também. Isso. Isso que a senhora falou é muito interessante, porque a senhora falou a palavra exata, dispensação. Que são 3 dispensações, se a gente for olhar dentro da palavra do Senhor. Uhum. Lá no Velho Testamento foi Pai na criação, Jesus na redenção e o Espírito Santo na consolação.
Então existem as 3 dispensações: Isso. Pai, Filho e Espírito Santo. Verdade. Pai na criação, Jesus Cristo, Filho na redenção, nos redimindo, Isso. e o Espírito Santo nos consolando. Nos consolando, nos sustentando, né? sustentando. Porque ele Nos preparando. ele nos Preparando sela, as né? E 3 dispensações. a Bíblia fala que ele é o selo, né? E o Senhor, né? Vamos no Senhor, né? Por exemplo, uma empresa, por exemplo, para ela colocar um selo em algum produto, esse produto passa por muitos testes de Exatamente. qualidade. E é isso que o Espírito Santo está fazendo em nós. Ele está nos testando, nos purificando, nos limpando para nos selar, porque quando nós somos selados, não tem mais É o volta. selo da promessa. Acabou. Está separado, E é o né? que está também aqui em João capítulo 7, no verso 37, dando seguimento à mesma mensagem que o bispo falou lá com a mulher samaritana, que Jesus falou com ela. Jesus também disse no verso 37: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim, para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia. Essa é a promessa, amados. Não tem mais depressão, não tem mais rios de águas vivas. O Espírito de Deus vai trazer tudo isso. E aí no verso 39 diz: mas ele se referia ao Espírito, que mais tarde receberiam os Olha que aí. nele crescem. Glória a Deus. Pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Estou acompanhando aqui. Agradeço os amados ouvintes que estão nos acompanhando pelas redes sociais, aos irmãos, que compartilhem este programa, para que outras pessoas possam ter acesso, amados. Pois é um trabalho para que possa haver um despertar nas pessoas, na Igreja de Cristo, para que possamos nos preparar da forma correta, da forma adequada, e em espírito e em verdade. Amém. É o que nós estamos falando, conversando aqui, indo nas Escrituras, para que possamos ter a revelação da parte de Deus Espírito. Aleluia. Né? É muito poderoso. Não é teologia, mas isso não é teologia. Não é teologia. A teologia, infelizmente, leva a maioria para o inferno. E o Espírito Santo é o nosso verdadeiro professor. Amém. Né? Este sim, se nós seguirmos, ouvirmos a sua voz e obedecermos, né? E seguirmos o que está escrito nas Escrituras, revelada, conforme ele está revelando, esse terá vida eterna com o Senhor. Glória a Deus. E aqui em Efésios capítulo 5, dos versículos 18 ao 20: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, Aleluia. cantando e louvando de Glória a coração Deus. ao Senhor, Santo. Amém. e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Aleluia, Deus. amado, isso é poderoso demais, é muito poderoso. Aqueles que estão em espírito e em verdade adoram ao Pai em espírito
E é verdade. Isso é tremendo, amados. São cânticos, salmos, hinos espirituais, a verdadeira adoração ao nosso Deus. É por isso que nosso Deus está ordenando que saiamos e louvemos com cânticos de adoração, adorações espirituais. Amém. Para que as pessoas ouçam e sejam alcançadas, sintam a presença, a unção do verdadeiro Espírito. Ele Aleluia. nos ungiu. Ah? Ele nos ungiu, Aleluia. diz a palavra. A unção, a verdadeira unção. E isso, amados, chega às narinas do nosso Senhor Deus, nosso Deus Pai, Jeová e Yahweh. Isso chega com um aroma que Ele recebe de bom grado. Eu preciso falar algo, Bispo. Amém. Assim, é muito libertador quando a gente tira o foco, né, do homem, tira o foco dos status, do que a pessoa pensa, do que a pessoa acha, e a gente começa a viver preocupado com o que Deus acha. Isso é muito libertador. Você pode andar tranquilo, a rejeição não é nada, o abandono não é nada, por quê? Porque você entendeu que tudo, a Bíblia fala que tudo que nós fizermos, que faça para a glória de Deus. Exatamente. Não é para minha glória, não é para a glória do homem. E quando a gente entende isso, gente, a gente consegue andar livremente. Fardo leve, né? Isso, fardo leve. Essa é a palavra, né? A Bíblia falou sobre isso. O fardo leve. Acabou. Não tem nada. Sabe que assim, você caça assim, não, isso aqui também não, isso também não me incomoda mais. Então é muito tremendo isso. Muito tremendo. E isso é um dos fatores também que levou à queda da igreja, né? As pessoas pensarem, preocuparem o que lá os irmãos vão pensar, vão ver. Aí as irmãzinhas lá, não, mas eu tenho que ir bem bonita, bem ataviada lá para a igreja, né? Não posso repetir roupa, senão as pessoas, o que é que as pessoas vão falar de mim, né? Senão elas vão falar que não sei, sou uma marmota e não sei o que, amadas. Aí acaba que vai passando o tempo, como acontece, aí do vestido, igual antigamente, lá atrás, na igreja primitiva, até lá meus tataravós, bisavós, né? Do vestido, aí veio para a saia, aí veio para as roupas justas, aí hoje o negócio tá quase que, meu Deus, o negócio tá feio. Perdeu a simplicidade, né? Por quê? Quer se mostrar para as pessoas e ao mesmo tempo preocupado com a opinião pública. Mas o estranho disso, né, é que tem alguns que até falam, né, mas estão cobiçando também. Aí as irmãs vai para ser cobiçado, os irmãos também, né? Hoje, agora é moda também, muitos vai com as camisas apertadas, e, né, academia, né? Vai lá para as academias imitando o mundo, né, com as roupas coladas. Nós falamos aquela hora de jovens, né, das boates. Hoje agora também tem as academias dentro das igrejas Evangélicas. né? Agora Aí tá coloca a música gospel lá e todo mundo começa a dançar, fazer o exercício com aquelas roupas coladas, mostrando as pernas, mostrando a anatomia do corpo. Imoralidade sexual, isso é pecado. A escritura está na parede, né? Mene, mene, tekel, farsim. Que aconteceu lá no livro de Daniel. Isso é pecado, amado. Se você está nessa prática, eu sinto te dizer, você está indo para o inferno. Aqui nós não passamos a mão no pecado. Nós queremos que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. Todos se arrependem dos seus pecados e convertam os seus caminhos. Nasça de novo no Espírito. É por isso que Jesus falou para Nicodemos do novo nascimento.
é no Espírito. Mudança de vida, mudança de estilo de vida. Mudança, não se preocupar com a opinião, não se preocupar se vai ser perseguido, não preocupar se vai perder o emprego, não se preocupar se a família vai se afastar. O mais importante nós vamos ter, que é nosso Deus. E, consequentemente, a nossa salvação. Aleluia. E uma das primeiras coisas que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo é isso. É tudo se afasta dela e ela se afasta de tudo. Porque foi o que aconteceu com Abraão, né? Deus, a primeira coisa que ele fez, o Senhor fez lá atrás, foi separar Abraão do meio da parentela dele. Porque se Abraão ficasse no meio da parentela, ele ia ter uma fé comum, igual a da parentela. Ele não ia sair daquele nível. Deus Exatamente. nunca poderia usar ele. O Senhor falou, sai do meio da tua parentela, para elevar o nível espiritual. E alguns irmãos que estão nos ouvindo, amados, se vocês acham que nós estamos simplesmente falando isso por falar, nós vivemos isso. Nós vivemos isso. E críticas, né? Recebemos críticas por isso. Né? Porque estamos seguindo a vontade de Deus. Estamos vivendo a palavra de Deus. Estamos vivendo a prática da justiça de Deus. Isso para nós é o mais importante, irmãos. Isso aqui vai passar. A questão é depois. A eternidade. É para sempre. Ou os amados querem passar a eternidade no inferno. Que de lá, quem entrar, nunca mais sairá. E lá não adianta depois lá querer mudar de opinião, querer pedir perdão, se arrepender. O momento é aqui e agora. É enquanto estamos ainda respirando aqui. Amém. Né? Deus seja louvado. E, amados, aqui nesse versículo que eu acabei de ler, com os cânticos, louvando ao Senhor, né? Com cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao nosso Senhor. Me traz também à memória a questão, né, dos artistas gospels, né? E são cânticos que você vai ter vitória, que Deus vai te abençoar, que não sei o que. Inverteu as coisas, né? E aqui é bem claro, é para o Senhor, é adoração, é salmos, é hinos de adoração. Não é para nós, seres humanos, que somos criaturas, é para o nosso Redentor, o nosso Rei. E é em espírito, é uma adoração genuína, do coração, falando de tudo que Ele é, a formosura dEle, a bondade dEle, a graça. Não, amados, não existe coisa melhor do que isso. Amém. Você falando em Salmos, olha que Salmo 51 diz. 51 a partir do 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com um espírito voluntário. Amém? Amém. Glória a Deus. Como foi lido, né? O Espírito Santo pode ser perdido, pode ser extinguido da nossa vida. Portanto, uma vida de pecado, uma vida de desobediência pode se acabar no inferno ou no lago de fogo. Portanto, esse programa é muito importante, um despertar. Quero aqui lembrar de duas pessoas que perderam o Espírito Santo e a glória de Deus. Uma delas foi Sansão, que ao revelar ali o segredo da sua força, o Espírito Santo é o mesmo antigamente, é o mesmo hoje. Ele foi quem deu aquela força poderosa a Sansão para vencer exércitos inteiros. Mas no momento que Sansão pecou, revelando ali o segredo da sua força, ele pensou que se levantaria e venceria aqueles filisteus, mas a força, o Espírito já tinha se retirado dele. E ele foi preso, furaram os 2 olhos dele. Das primeiras consequências de perder o Espírito é se tornar cego espiritualmente.
você perde a visão espiritual, você perde o reino de Deus, você perde a visão do céu. Você fica tateando como que no escuro. Portanto, agora, nesse tempo, o Senhor tem levantado verdadeiros mensageiros para trazer o verdadeiro evangelho, porque o tempo acabou, o Messias está vindo. Outra pessoa também, finalizando já a minha oportunidade, foi Saul. O Espírito de Deus, em 1 Samuel capítulo 16, verso 14, a palavra de Deus diz: o Espírito de Deus tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno vinha da parte do Senhor e o atormentava. Então Saul foi um homem ungido pelo Espírito Santo, que no entanto também pecou contra o Senhor, e o Espírito se retirou dele. E ele passou a ser atormentado. Hoje estamos em uma geração onde as pessoas estão perturbadas, atormentadas, por medo, por pânico, por depressão, por muitas coisas. É a ausência do Espírito Santo, da verdade, da justiça de Deus. Amém. Então eu quero alertar a todos, reconciliar com Deus, se arrepender, aqui aproveitando a oportunidade nesse programa, pedir ao Espírito Santo que ele volte, porque ele se retira. Amém. E outro espírito toma o lugar. Espírito de fantasia, de loucura, de cobiça, de tudo começa a vir sobre o homem. Amém. Agradeço a minha oportunidade. Amém. E amados, Aleluia. ir na igreja, lá ouvir um tipo de evangelho, ouvir teologias, isso não quer dizer salvação, não é sinônimo de salvação, não é sinônimo de ter o verdadeiro Espírito em sua vida. Ah, mas eu vou na igreja, canto, converso lá com o pastor, com meus líderes, tenho comunhão, mas eu estou numa depressão, eu estou numa tristeza, não sei. Amados, primeiro, o evangelho que está sendo pregado ali, o ensino que está sendo dado ali, repreende o pecado, vai contra a carne, ensina você a ter temor de Deus, Depender do Espírito Santo. Volta de Jesus, juízo eterno. ensina a viver em espírito, em adoração ao Senhor. Amados, se não ensina a Bíblia conforme ela é, conforme Deus, Jesus Cristo, nos alertou sobre arrependimento, sobre apartar do pecado, sobre a nossa eternidade, e que Ele deixou o nosso Consolador, que é o Espírito Santo, para nos lembrar, conforme lido aqui, de tudo que Jesus trouxe, né? Se não ensina isso, sai e procure ajuda do Espírito Santo, que Ele vai te guiar. Ele vai te Aleluia. mostrar o A caminho, toda a verdade. a toda a Aleluia. verdade, e vai te mostrar onde, se tiver alguém próximo que conhece a Bíblia, que está no caminho correto, o Espírito Santo vai te ajudar também. Amém. Aleluia. Ele vai. E finalizando aqui, Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23. Depois vou ler o 26. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Aleluia. Versículo 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. O Espírito, até nas nossas orações, ele nos ajuda.
Aleluia. Glória a Até Deus. nisso ele geme por nós. É tremendo, amados. É muito tremendo. E ao mesmo tempo que o mundo padece no pecado, nós estamos ansiando, nós temos que estar ansiando, padecendo na ânsia pela nossa salvação, pela nossa redenção, Aleluia. pela volta de Jesus Cristo. Obrigada. Porque nós não somos daqui. Amém. Nós não somos daqui, somos do reino celestial. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigada. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Santo. Amém. Vamos finalizar com mais uma adoração, amado pastor? Amém. Vamos adorar em espírito e em verdade, uma adoração Amém. ao nosso Senhor Jesus Adore a Cristo. Ele, amados. Adore o Espírito Santo. E Ele vai te ajudar a encontrar o caminho que conduz para a eternidade. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Te amamos, Senhor. Aleluia. Grande É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, glória a Aleluia. Deus. Vamos orar recebendo o Senhor Jesus, Aleluia. recebendo o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Aleluia. Você que quer se arrepender, você que quer reconciliar, feche os seus olhos e diga: poderoso Senhor Jesus, Poderoso Senhor Jesus. nesta noite eu ouvi a tua Esta palavra, noite eu ouvi a tua palavra. eu ouvi o Evangelho da verdade, Eu ouvi o Evangelho da verdade. do verdadeiro Espírito Do Santo, verdadeiro Espírito que nos Santo, conduz ao reino de Deus. que nos conduz ao reino. Por isso eu me arrependo Por isso eu me arrependo de todos os meus de pecados. todos os meus pecados. Ajuda-me, Senhor, Ajuda-me, Senhor, a andar em a santidade andar em santidade e manter o fulgor e manter o fulgor do Espírito do Santo Espírito Santo em meu coração, em meu coração, até que eu entre no reino da até que glória. eu entre no reino Porque eu sei da que glória. andando assim, Porque eu sei que andando assim eu acabarei, terminarei no céu, eu terminarei no céu, para a glória do nosso Senhor Jesus. para a glória do Eu nosso te Senhor recebo Eu te Eu te como recebo meu Senhor como meu Senhor e Salvador. e Salvador. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluias, Deus seja louvado, amados. Muito obrigado a todos que nos acompanharam neste poderoso programa, A Hora do Despertar. Pois o tempo acabou, amados. É hora do despertar da noiva sábia, para que possa se preparar de forma correta Aleluia. para o encontro com o noivo. Aleluias. Vocês podem estar nos acompanhando também pelo site aportadocel.com. Essa semana terá uma conferência na nação
Portugal, e vai iniciar na quinta, vai até sábado. Quinta e sexta, conferência da palavra. No sábado, conferência de curas. Acesse o site ali, você vai ter todo o conteúdo, vai conseguir ter o acesso, acompanhar ao vivo. Amém. E será tremendo, amado, pois o nosso Senhor Deus, Ele mesmo está vindo. Ele veio para preparar a noiva para o seu Filho, o Rei, o nosso Rei, nosso Cristo, Jesus Cristo. Amém. Amém? Que o Senhor os abençoe poderosamente, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um, no mais glorioso nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Amém. Shalom. Shalom a todos. Shalom, amados. Deus abençoe. Você acabou de ouvir o programa A Hora do Despertar. Um programa apresentado pelo Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Visite o nosso site em aportadocel.com, aportadocel.com, ou entre em contato pelo número 62 993 35 45 62. Fiquem na paz do Senhor Jesus. É muito bom fazer parte da sua vida. Na informação, na companhia, no recado, na música, em toda a programação. Sempre em busca do melhor. Essa é a sua rádio.